queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos, capítulo 6, versículo, nós vamos ler do 1 até o 5. Atos, capítulo 6, do 1 ao 5. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicador, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Amém? Vamos orar, feche seus olhos nesse momento. Senhor Deus, obrigado, Deus, por esse momento aqui na sua presença, Deus. Obrigado pela sua palavra que é viva, que é constante, que o Senhor possa ministrar mais e mais aquilo que o Senhor tem para falar conosco através do seu Espírito Santo, o Espírito da verdade, Deus. Que nós possamos sair daqui, Deus, entendendo aquilo que o Senhor quer e espera de nós. E nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos passar para a nossa meditação, com o tema a importância de ser cheio do Espírito Santo. A importância de nós sermos cheios do Espírito Santo. Deus ministrou essa palavra para mim através desse texto. Eu passei por uma situação e Deus falou comigo. Por isso que é importante ser cheio do Espírito Santo. Uma experiência que parece que é simples, mas que ela é prática para as nossas vidas. No domingo passado eu peguei, e normalmente, todos os domingos eu pego e mando os convites para algumas pessoas, mando o convite, que o nosso pastor manda lá no grupo, e eu mando para algumas pessoas, convidando elas para virem ao culto. E naquele dia eu não tinha mandado convite para ninguém. E aí Deus ministrou no meu coração, tem que mandar o convite, Eu senti, não mandei o convite, eu preciso mandar o convite. E mandei o convite, mas sem, assim, nada de especial. Eu só senti algo no meu coração que era para mandar um convite e mandei. E esqueci. Aí depois, teve o culto aqui, passou tudo. Na segunda-feira, uma pessoa me mandou mensagem. E aí ela falou o seguinte, eu não estava vindo mais na igreja. Não estava vindo mais aqui na igreja. E aí eu fiz uma oração. Depois que eu cheguei em casa, no domingo à tarde, eu fiz uma oração. Falou, Deus, se... Essa pessoa falando para mim. Deus, se é para eu ir na igreja, lá na Igreja Batista Mangaí, hoje, o missionário Henrique vai me mandar o convite. Ela falou isso. E ela falou, deitou, dormiu. E aí Aí disse que ela dormiu. Depois, quando ela disse que ela pegou o celular, ela tinha recebido um convite, uma mensagem minha, confirmando que era para ela estar aqui no nosso culto. E ela veio no culto, depois ela me contou, eu falei para ela, irmã, isso aí foi um fortalecimento da minha fé. Falei, porque às vezes parece simples, algo simples, mas que é muito prático na nossa vida. Às vezes nós sentimos algumas coisas, mas não ligamos. Pequenas coisas, tá me incomodando aqui algo, mas eu não obedeço.
às vezes, o Espírito Santo. Estou incomodado aqui para mudar isso na minha vida. Mas nós não obedecemos. Isso é para tudo na nossa vida. O Espírito Santo está sempre agindo. Mas nós, por isso que eu coloquei, né, a importância de ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo falou comigo, ó, você precisa estar cheio do Espírito Santo para estar sensível aos direcionamentos que eu tenho para a sua vida. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos, né, através desse texto que nós lemos. Porque, às vezes, irmãos, nós erramos e nós falhamos porque nós não estamos atentos ao Espírito Santo. Nós não estamos sensíveis ao que o Espírito Santo tem falado no nosso coração. Seja por não estar cheio dele, né? Muitas vezes nós não nos enchemos da palavra, ou seja, às vezes, que nem o nosso pastor pregou, né? Na correria, no dia a dia, não tem tempo nem para refletir aquilo que Deus tem para nós, para mim. E a palavra dele veio falar também no meu coração, né? De que muitas vezes na correria, no dia a dia, a gente não tem um momento com Deus, deixa as coisas, preocupação. Eu tenho muita preocupação lá do serviço, hoje mesmo me ligaram do serviço e tal, e fazer isso, fazer aquilo, né? Fomos à tarde, né, juntos lá orar pela família do irmão Euri, e isso aqui. Se a gente deixar, as preocupações vêm, as coisas vêm na nossa cabeça e nós não ficamos sensíveis à voz do Espírito Santo. E nós vemos aqui um cara que era muito cheio do Espírito Santo, como o texto diz. Nós lemos alguns nomes aqui, né? Mas eu queria destacar um nome de um cara que foi cheio do Espírito Santo e foi sensível à voz do Espírito Santo. Um cara excepcional que é o Filipe. O Filipe que está nessa lista desses homens, desses 7 homens cheios do Espírito Santo. Ele viveu coisas extraordinárias. Só que esse Felipe aqui não é o Felipe que era discípulo de Jesus. Esse aqui era o Felipe mais conhecido como Felipe o Evangelista. Ele era uma dessas pessoas que nós vemos aqui. E aqui o texto que nós lemos, ele é o começo da igreja. Começo da igreja. Depois que Jesus morreu, isso é o início aqui da igreja primitiva. E os discípulos, o que acontece aqui no texto? Eles não estavam conseguindo mais dar conta das coisas. E aí, começam a reclamar, algumas pessoas começam a reclamar que na distribuição dos alimentos, das coisas, estavam faltando para as viúvas. Desses helenistas aqui, que fala o texto. E aí, os discípulos, eles decidem escolher 7 homens. Dentro desses estava o Filipe. 7 homens que precisavam ter 2 características, irmãos. Como nós lemos aqui no texto. No versículo 3. Eles precisavam ter boa reputação e cheios do Espírito Santo. E é sobre o Filipe que nós vamos falar. No versículo 3, quem tem a Bíblia acompanha, diz que eles iriam escolher 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. E já começa falando uma coisa aqui sobre nós sermos sensíveis ao Espírito Santo. Felipe, ele foi um cara muito sensível ao Espírito Santo. E ele fez coisas e viveu coisas extraordinárias. Por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Felipe era reconhecido aqui, ó, no versículo 3, um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que transbordava do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus. Queremos sentir Deus, queremos viver coisas extraordinárias, mas nós estamos nos enchendo de Deus, do Espírito Santo de Deus. Nós estamos dedicando tempo para nos alimentarmos, para estarmos cheios do Espírito Santo. Nós estamos dedicando tempo de meditação na palavra, de oração, de busca na presença de Deus, de colocar um louvor e desfrutar da presença de Deus, de ouvir uma pregação. Porque para estar cheio do Espírito Santo, nós não é só no domingo. Nós vimos aqui 2 horas no máximo. Não pode só ser aqui. Para ser cheio do Espírito Santo, na nossa casa, nós precisamos dedicar tempo
para nos encher dele. E nós, para ser cheio do Espírito Santo, tem que dedicar tempo para Deus. Tem que dedicar tempo de oração. Muitas vezes eu vejo pessoas falando, ó, eu não ouço Deus falando. Não ouço Deus falando, não vejo Deus agindo. Não vejo o poder de Deus na minha vida. Será que não é porque muitas vezes você não está cheio do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo de Deus, ele sempre está ajudando. Sempre está nos ajudando, nos dando força, nos dando ânimo. E essa é a primeira característica que nós vemos na vida de Felipe. Ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pergunta para quem está do seu lado aí, você é cheio do Espírito Santo? Então Felipe, ele começa ajudando nessa obra. Felipe, ele era do ministério, né, de ajuda aos pobres. Ele era esse cara que ajudava os pobres nesse ministério. Mas ele se destaca como um homem cheio do Espírito Santo. Porque para ser cheio do Espírito Santo, não precisa ser o pastor. Né? Eu não preciso ser pastor, não preciso ser ministro de louvor, não precisa ser alguém que é líder. Ser cheio do Espírito Santo é para todos. Basta querermos. Basta querermos. Basta buscarmos. Não tem a ver com cargo, não tem a ver com fama, não tem a ver com conhecimento. É aqueles que estão disponíveis, dispostos a ser cheios do Espírito Santo. Hoje, lá no velório do pai do Mauri, algo me chamou muita atenção. Os irmãos que estiveram lá, de uma pessoa, né? O pastor falou de uma pessoa lá, que ela não tem os dois rins, né? Ela não tem os dois rins. Ela não consegue se alimentar direito, ela não consegue tomar água direito, ela não consegue dormir direito. Mas o pastor falou, a irmã estava do lado lá, e aí o pastor falou, ó, essa irmã, ela não falta um culto, e a gente vê o amor dela por Jesus. Uma pessoa que está com dores, não sabe quanto tempo de vida tem, mas estava lá. Falei assim, o que eu sou? Falei, perto dessa irmã? Não sou. Imagina eu estar sofrendo tudo que ela está sofrendo e ainda ser firme. Eu falei, era um exemplo. Era um exemplo de fé. Eu sou, né, eu estou servindo a Deus, mas será que eu teria essa mesma fé dessa mulher, né? E o pastor falou e exaltou a vida de uma mulher, uma pessoa simples. A gente viu lá uma pessoa que não tem cargo, não tem nada, mas essa pessoa era um exemplo para nós. Né? E o pastor destacou ela, o pastor que estava lá, falou sobre essa mulher, porque para ser cheio do Espírito Santo, não é quem está aqui na frente, não, é todos nós. Felipe, ele era do ministério de ajuda aos pobres, e ele era reconhecido como um homem cheio do Espírito Santo, porque ser cheio do Espírito Santo é para quem busca, é para quem dedica tempo a Deus, é para quem sabe a importância disso, da sua vida. Porque enquanto Felipe ele ajudava os pobres, ele se enchia da presença de Deus. E aí o que acontece? Felipe ele ajudava ali em Jerusalém, mas houve uma época que teve uma grande perseguição em Jerusalém, e aí Felipe precisou, junto com outras pessoas, precisaram fugir de Jerusalém. Jerusalém se opôs a apóstolos e Felipe precisou fugir de Jerusalém e foi para Samaria, junto com outras pessoas. Ele vai para Samaria. E no versículo, no capítulo 8, pula um pouquinho para frente aí, no capítulo 8, no versículo 5 diz que Felipe vai a Samaria e as multidões ouviam Felipe e davam atenção ao que ele falava. E viam os sinais, os milagres, as maravilhas que Felipe fazia. Aqui diz que os espíritos imundos gritavam em alta voz, paralíticos andavam, coxos eram curados, e houve grande alegria naquela cidade depois da chegada de Filipe. Depois da chegada de Filipe. Porque quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, acontece o que aconteceu através da vida de Filipe lá em Samaria. O que aconteceu lá em Samaria depois que Filipe chegou? Almas foram ganhas para Cristo. Quem é cheio do Espírito Santo ganha almas para Cristo.
quem não é cheio do Espírito Santo não ganha. Não ganha almas para eles. E Filipe, ele chegou em Samaria e vidas eram mudadas através da vida dele. Porque onde ele chegava, ele transmitia o Espírito Santo para outras pessoas. Ele transbordava do Espírito Santo. Outra coisa que diz o texto aí, que milagres aconteciam. Quem é cheio do Espírito Santo, aonde ele vai, milagres acontecem. Aonde ele vai, coisas sobrenaturais acontecem. Filipe chegou lá, coxos eram curados, paralíticos andavam, coisas sobrenaturais aconteciam na vida, né, dessas pessoas aqui de Samaria. E aí no final do versículo aí, no versículo 8, diz que houve grande alegria naquela cidade. Porque quem é cheio do Espírito Santo traz alegria para onde vai. Quem é cheio do Espírito Santo traz alegria. Às vezes o ambiente está ali difícil, tristeza. Quem tem o Espírito Santo, ele chega e ele transforma o lugar. Quem é cheio do Espírito Santo não vive para baixo, não vive desanimado, não vive para baixo. Se nós temos o Espírito Santo, nós temos que ter alegria. Eu me lembro que, pouco depois de me converter, uns anos para frente, assim, eu ia trabalhar assim, em outra cidade, Coronel Sapucaí. E eu, antes, minha esposa fala, nem acredito que você era assim. Mas antes, eu acordava, não sei se o senhor é assim, mas eu acordava meio para baixo, né? Depois, tem uns que devem ser assim. Depois de 1 hora, 2 horas, que eu ia pegando no trampo aqui. Eu ficava ali na minha, e eu ia trabalhar, e os caras na frente, assim, tal, no carro, assim, tudo conversando, feliz na vida, e contando não sei o que, não sei o que. E eu lá, quietinho, na minha. Aí, o Espírito Santo falou comigo, ó, você precisa mudar. Você não tem a minha presença, os caras que nem têm a minha presença, estão tudo alegre, feliz, acordaram cedo aí, estão tudo alegre, feliz, e você aí não demonstra alegria, não tem nada. Eu falei, eu preciso mudar isso. Porque eu tenho o Espírito Santo. E nós temos que mudar isso. Né? Cada um tem o seu jeito, mas nós não podemos viver. Tem pessoas que todo dia tá para baixo. Oh, e aí, tudo beleza? Ah, beleza não, né? Beleza não. Não sei o que, tá acontecendo isso. Para baixo, uma vida deprimida, uma vida sem alegria. É falta da presença do Espírito Santo. E isso é visto. As pessoas veem isso. Falou, aquela pessoa, ela sempre é alegre. Mesmo nos dias difíceis, mesmo no dia complicado, a pessoa está alegre, está feliz. Está uma alegria que contagia as outras pessoas. E é isso que nós precisamos. Quem é cheio do Espírito Santo, aonde ele chega, tem alegria. As pessoas se alegram. E aí continua o texto dizendo que em Samaria tinha um cara lá, um mago, chamado Simão. E lá, através da vida de Felipe, esse homem aqui, ele, pela pregação de Felipe, ele abandona o seu pecado, que é a magia. Ele abandona o seu pecado através da pregação de Felipe, mostrando que quem é cheio do Espírito Santo, ele ajuda pessoas a abandonarem pecados. Ele ajuda pessoas a abandonarem pecados. Nós, aonde nós estivermos, nós temos que abandonar as pessoas. Ajudar as pessoas a abandonar pecados. Nós temos que ajudar pessoas. Onde nós formos, nós vemos que as pessoas estão uma vida de pecado. Nós queremos falar, Jesus pode te ajudar. Jesus, ele vai te ajudar. E nós vemos isso na vida de Felipe. Ele chegou e ele transformou. Ele ajudou esse cara a abandonar os seus pecados. E aí no capítulo 8, no versículo 26, Felipe estava bem sucedido no seu trabalho ali, na sua obra. Ele estava ganhando almas para Cristo, estava operando milagres, coisas andavam e tudo mais. Milagres aconteciam através da vida de Filipe. E aí do nada, no versículo 26, diz que um anjo disse para Felipe para ele se levantar e ir para o deserto. Do nada. Do nada.
As coisas estavam dando certo ali, mas o anjo do Senhor aparece e fala para Felipe, vai para o deserto. Vai para o deserto. Irmãos, se Felipe ele não fosse cheio do Espírito Santo, talvez ele não iria. Porque Deus, às vezes ele vai pedir algumas coisas para nós que nós não entendemos. Às vezes Deus vai falar assim, ó, sai do seu emprego. E se a gente não tiver cheio do Espírito Santo, a gente não sai. Às vezes Deus vai falar assim, ó, muda isso na sua vida. Às vezes o Espírito Santo vai falar assim, muda totalmente. E muitas vezes essas coisas nós não vamos entender. Mas por quê? Felipe podia falar, por quê? Aqui está dando certo. Aqui tá tendo alegria, tá tendo o melhor aqui da sua presença. O pessoal está gostando e tal. Aí o senhor quer que eu saia daqui para ir no deserto? Não tem explicação isso. Mas Felipe não faz. E é muitas vezes o que acontece nas nossas vidas. Deus fala assim, ó, muda. E aí nós falamos, mas mudar, Deus? Mas mudar? Tá dando certo. Tô ganhando dinheiro. Tá dando certo. Mas se Deus falou, irmãos, a gente tem que obedecer. Tem que obedecer. Por mais que a decisão seja difícil. Por mais que isso gere em nós, a gente entende e isso vai gerar preocupação em nós. Se Deus falou, irmãos, temos que ser obedientes. Mas se a gente não está cheio, a gente não fica atento. E aí as coisas começam a não dar certo. As coisas começam a ficar difíceis. E então Felipe, cheio do Espírito Santo, sensível à voz do Espírito Santo, ele vai para o deserto. Só que o Espírito Santo, o anjo aqui, ele não fala, Luizinho, o que era para ele fazer? Só fala assim, ó, vai para o deserto. Vai para o deserto. Deus às vezes nos manda alguns desertos, alguns momentos difíceis, que nós não queremos, mas que é necessário. Nós não queremos muitas vezes estar no deserto, mas Deus nos manda para lá e a gente não entende. Fala, Deus, por que eu estou no deserto? Por que está sendo difícil? Por que não tá, as coisas não estão acontecendo? Por que está difícil, está complicado? E na vida de Felipe, ele vai parar no deserto. Sem ninguém com ele, ele vai sozinho, longe das pessoas, num lugar difícil, num lugar complicado, mas dentro do propósito de Deus. Se você está dentro do propósito de Deus, você pode estar no deserto, você pode estar na terra prometida, você pode estar em qualquer lugar, Deus está com você. Independente das circunstâncias. Se você sente paz, Deus, eu estou no lugar certo, eu estou dentro da presença, mas está difícil, está complicado. Mas se Deus mandou, não tem que temer. Se Deus mandou, não tem que temer. E aí Felipe, ele vai, só que Deus não fala. Deus não fala por que ele era para ele estar no deserto. E aí nós entendemos que Deus, quando ele aponta uma direção, ele muitas vezes não vai explicar no começo o porquê daquilo. Mas aos poucos, Deus vai nos mostrando. Deus vai mostrando, ó, é para isso que eu mudei a tua direção. É para isso que eu te trouxe para o deserto. E acontece isso com Felipe. Felipe, o Espírito Santo manda ele para o deserto, Deus manda ele para o deserto, e depois que vai explicar o porquê que ele estava no deserto. Foi assim com ele, foi assim com Abraão. Deus falou, sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Não falou que terra que era, não falou quando que ele iria chegar, falou, vai. Se Deus falou, irmãos, a gente tem que obedecer. Se Deus falou, muda de rota. Se Deus falou, transforma. Se Deus falou, seja um rei no deserto, vai. Se Deus falou, vai. A gente tem que ir. E Deus, ele vai nos mostrando. No versículo 29, o Espírito Santo mostra para Felipe o porquê que ele tinha que ir para lá. No versículo 29, diz que o Espírito Santo disse para Felipe, aproxime-se da carruagem
E correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o Senhor entende o que está lendo? Então, quando Felipe obedeceu à voz de Deus e foi ao deserto, lá ele entendeu o porquê ele estava ali. Quem sabe agora você não está entendendo o porquê do deserto da sua vida. Quem sabe agora você fala assim: por quê? Por que está acontecendo isso na minha vida? E aí, nesse momento, eu digo: entendeu? E em algum momento você vai entender. Em algum momento, Deus vai mostrar: eu te coloquei aqui, eu permiti isso, por isso, por aquilo. Eu permiti a doença para isso. Eu permiti a dificuldade para isso. Para isso, para isso. Deus sabe. Deus sabe. Então, nós vemos que nós muitas vezes não vamos entender, mas nós precisamos crer. Nós muitas vezes não vamos saber o porquê das coisas em nossas vidas, mas temos que obedecer. E ser cheio do Espírito Santo vai nos dar essa tranquilidade. Se nós estamos passando por momentos difíceis, mas estamos com Deus, a gente se mantém em pé. Nós nos mantemos firmes. Porque nós sabemos: ó Deus, eu estou no reino do Senhor, eu estou me alimentando do Senhor, eu estou sensível à sua voz, e eu sei que o Senhor está no comando de tudo. Embora seja difícil, embora a decisão que o Senhor espera de mim eu não entenda, eu vou ser obediente. Por isso que é importante ser cheio do Espírito Santo. Para tomar as melhores decisões, para sentir paz nos momentos de deserto, para cumprir o plano que Deus tem para mim e para a sua vida. Então Felipe, obediente à voz de Deus, cheio do Espírito Santo, sensível à voz do Espírito Santo, ele fala do amor de Deus para esse homem, né, para esse eunuco etíope, e esse homem recebe o evangelho, é batizado, e aí a tradição diz, a história diz, que através desse homem, a África recebeu o evangelho. Através desse homem, através do Felipe, falando para esse homem, a África recebeu o evangelho de um homem cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, para nós concluirmos essa palavra dessa noite, Felipe, ele nos ensina que nós precisamos, e é muito importante nós sermos cheios do Espírito Santo, para que nós possamos estar sensíveis às direções. Pode ser uma coisa pequena, que nem eu citei o meu exemplo, mas isso se aplica a toda e qualquer decisão na nossa vida. Se você precisa de alguma decisão na sua vida, precisa tomar decisão hoje, se encha do Espírito Santo e esteja sensível à voz dele, para não errar, para não falhar e para cumprir os planos que Deus tem para a sua vida. Porque ser cheio do Espírito Santo nos ajuda a chegar à vida eterna. Nos ajuda na caminhada aqui na terra. Então, irmãos, nós precisamos, e é muito importante, estar cheio do Espírito Santo. Isso não vai acontecer só nos cultos de você vindo aqui no culto de domingo, vindo no culto de quarta. Isso vai acontecer com atitudes diárias nossas, de dedicação a Deus, de nos fortalecer, para cumprir tudo aquilo que Ele tem para nós, para abraçar pelos desertos, para ser obediente até a morte. Amém? Queria convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Deixe o Espírito Santo te conduzir nesse momento. Eu queria fazer um primeiro apelo para você que está se sentindo perdido, que não tem esse Espírito Santo dentro de você, que não tem essa presença, você não sente paz, você não sente alegria, você sente um vazio no seu coração. E nessa noite eu queria fazer um apelo que somente Jesus pode mudar isso na sua vida. Somente através de Jesus é que nós recebemos o Espírito Santo em nossos corações. Se tem alguém aqui nessa noite que está sentindo algo, que está sentindo esse vazio,
e quer tomar essa decisão, levante a sua mão. Você vai estar declarando assim, amém, pode baixar o braço. Você vai estar declarando assim, eu quero essa presença dentro do meu coração. Eu quero Jesus, eu quero esse Espírito Santo, o Espírito da verdade, no meu coração. Tem mais alguém? Pode levantar a mão. Tem mais alguém? Amém? Pode baixar o braço. Mais alguém? Amém? Pode baixar o braço. Glória a Deus. Mais alguém nessa noite quer tomar essa decisão? Amém. E eu queria fazer um simples apelo, mas eu não vou convidar você a levantar o braço, né? Para você que não se sente cheio do Espírito Santo. Para você que muitas vezes não tem se dedicado tanto, não tem se preenchido da presença do Espírito Santo, não tem valorizado. E no seu coração, fale isso. Você e Deus, Deus está vendo o seu coração. Fale para Deus, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero cumprir o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero, Deus, fazer aquilo que agrada o Senhor. Eu não quero cair nas armadilhas do inimigo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. E hoje eu quero fazer um compromisso com o Senhor de me dedicar à oração, de me dedicar à palavra do Senhor, porque isso vai me encher, porque isso vai me transbordar. Fale isso para Deus, no seu coração, somente você e Deus. Se você quiser, faça esse compromisso. Fala, Deus, a partir de amanhã, a minha vida vai ser transformada. A partir de amanhã, eu renovo o meu relacionamento com o Senhor. A partir de amanhã, quando começar a semana, a minha vida vai se transformar. Eu falo a partir de amanhã porque hoje você faz um compromisso e amanhã você coloca em prática. Fale isso para Deus. E eu queria fazer um terceiro apelo que Deus ministrou no meu coração nesse momento. Para você que, assim como Felipe precisou ir no deserto, você está passando por um momento difícil, está passando por um deserto na sua vida. E você está precisando da força do Espírito Santo. Você não entende, você não sabe o porquê, você não sabe quanto tempo que você vai ficar no deserto, mas você quer ser assim como Felipe, ser obediente, passar por esse deserto com a ajuda de Deus. Fala isso com Deus, fala, Deus, eu quero a ajuda do Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor. Está difícil, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar. Está difícil, mas eu não vou desanimar. Está difícil, mas eu não vou me manter fiel ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra, Deus, que falou muito ao meu coração primeiramente, Deus. Através da história de Filipe, nós entendemos a importância de ser cheio do Espírito Santo. Nós entendemos que nós precisamos do Espírito Santo queimando dentro de nós. Deus, que nós, durante todos os nossos dias, nós possamos valorizar os momentos com o Senhor. Valorizar a sua presença em nossa vida. Que o Senhor abençoe cada um aqui, Deus, que fez esse compromisso de se dedicar mais ao Senhor, que fez esse compromisso de estar mais próximo do Senhor, que fez esse compromisso de estar na sua presença diariamente. Deus, nós fizemos um compromisso hoje, mas nos ajude. Amanhã, depois de amanhã, durante toda a semana, nós permanecermos firmes. E nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Deus abençoe.